queria, viu, professor, continuar um pouquinho no tema Malafaia para mais uma pergunta que eu sempre tenho essa dúvida. Boa oportunidade de perguntar para o senhor. O Malafaia, ele tem como única fonte de renda da sua pessoa física os rendimentos que advêm do seu trabalho como pastor, como dono de uma igreja. Ele é dono da Assembleia de Deus, né? Da ADVEC, ele é dono da ADVEC, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Isso, Vitória em Cristo, desculpa. Isso mesmo, ADVEC. Ele é dono. É daí que vem o dinheiro dele. Com esse dinheiro, ele contrata uma equipe que cuida das redes sociais dele. Não é o Silas Malafaia que cuida sozinho das redes sociais dele, né? Precisa de assessores. As redes sociais dele são muito ativas, são muitos vídeos, muitos cortes, muita edição. Ele, obviamente, tem uma equipe de comunicação que só pode ser paga com o dinheiro que ele ganha da igreja. Se você pegar as contas dele nas redes sociais, 90%, 95%, depende do mês, são vídeos, são mensagens de cunho político e não religioso. Vale dizer, ele está pegando o dinheiro que vem da igreja, vai para o bolso dele para fazer política. Porque ele não fala de Jesus, ele fala de Bolsonaro, fala de Lula, fala de ministros, enfim. Eu me pergunto, doutor, está correto isso? Não há, então, que se falar em perda dos benefícios tributários da igreja desse senhor, se ele claramente está fazendo uso político da sua manifestação, do seu exercício de trabalho, de fé, quando ele ganha benefícios tributários porque ele diz que ele está falando de fé. Mas, na verdade, ele gasta esse dinheiro. Porque de parte do dinheiro que ele ganha, deveria ter ido para o Estado se não houvesse os benefícios tributários. Portanto, é um benefício público que ele recebe e ele está usando mal. Não está malversando essa isenção tributária que ele tem, na medida que ele só fica fazendo política, gastando os assessores que ele contrata da igreja, ele só para fazer política. Não tem um remédio para isso, que a gente possa fazer ele perder? Ou é o caso dele perder benefícios tributários da igreja dele, ou não? Não se deve olhar por aí. Quero complementar a pergunta do Vinícius, dizendo que tem também aí o pagamento de trio elétrico para as manifestações na Paulista, que ele mesmo confessou que pagou do bolso dele, né? Então, eu acho que isso aí, tem duas dimensões que seriam importantes haver no país. Primeiro, uma legislação mais clara, permitindo à Receita e ao Estado investigar onde vai esse dinheiro, porque esse dinheiro é imune. Não é que ele tem isenção, Vinícius. As igrejas têm imunidade. É mais intenso. As igrejas têm imunidade tributária. Não pagam tributo de espécie alguma, né? Então, isso dá para o Estado, a meu ver, o direito de fiscalizar se esse dinheiro vai para a religião. Esse dinheiro não pode ser desviado para atividade política, por exemplo. Essa é a primeira questão, né? Porque a lógica de a Constituição dá imunidade para proteger a atividade religiosa e não para proteger a atividade política feita a título de praticar religião. E o segundo elemento que ninguém discute no Brasil, as pessoas ficam muito preocupadas com o Estado laico, do servidor público ter um crucifixo na mesa. A mesa de trabalho dele é uma manifestação de um ser humano também. O servidor público não é um robô. Agora, me preocupa muito, e isso deveria preocupar todo mundo, e pouca gente fala disso, eu já escrevi alguns artigos sobre isso, que serviços públicos, como a TV aberta e a radiodifusão, são serviços públicos, quer dizer, o dono dessas atividades é o Estado. Os particulares são meros delegatários ou concessionários. Ora, uma atividade que é propriedade do Estado ser usado para fazer divulgação de uma religião é absurdamente inconstitucional. O serviço público deve ser laico, ou seja, permitir manifestação de todas as religiões. Então você tem, por exemplo, uma grande rede de TV, a Record. Como é que ela é obviamente filiada a uma confissão religiosa? Isso não pode. Você tem rádios. Esse Malafaia usa desse tipo de serviço estatal para fazer sua comunicação. E é muito grave que serviços públicos, num país que tem a laicidade estatal como princípio, sejam usados para fazer, vamos dizer, divulgação de predileções religiosas ou de cultos. Tem culto na televisão, a gente liga, faz anos isso, né? Desde que eu era jovem. Você liga de madrugada a televisão, está lá culto religioso.
A televisão é pública, ela é do Estado. Sim. A televisão aberta e a radiodifusão são serviços públicos, serviços estatais. Os particulares que realizam essa atividade são particulares que agem em nome do Estado, né? Celso Antônio Bandeira de Mello usava a expressão na sua doutrina, particulares em colaboração com o Estado. Quer dizer, o dono daquela atividade é o Estado. Se o dono é o Estado, a atividade tem que ser laica. Então, você não pode entregar a concessão de uma TV aberta ou de um serviço de radiodifusão para uma instituição religiosa, mesmo que indiretamente. Às vezes eles usam, pega a pessoa física lá do arcebispo, não sei o nome que eles dão, bispo, etc. e tal, e fala, mas é a mesma coisa. No final das contas, o programa que passa na TV é vinculado a uma confissão religiosa. Isso não pode haver, quer dizer, isso é muito grave, é um desvio muito grave que há no Brasil, uma inconstitucionalidade muito evidente. E são essas duas questões que me preocupam: o uso de dinheiro de religiões para fins políticos, o que o Estado deve fiscalizar, porque ele goza de imunidade tributária. E o segundo e tem aspecto, como fiscalizar isso? A gente pode sonhar que isso aconteça? Fiscalização da Receita. Vai lá e verifica. A Receita, auditores federais. Claro, que vai lá e tem ampla possibilidade de fiscalização. E o segundo aspecto que me parece relevante é o uso de serviço público para fim de se ficar realizando defesa de religiões, aí, divulgando atividade religiosa, etc. Isso não pode, né? Nós estamos no Estado laico. Então, são esses dois problemas que eu acho que o país tem e precisaria equacionar nessa questão da laicidade estatal. É mais relevante do que ter uma cruz na repartição pública. Isso não é tão relevante como... Então, a rede Aleluia, que é a rede do Edir Macedo, que é composta por mais de 30 rádios e 20 emissoras de TV no Brasil todo. Rede Aleluia. Rede Aleluia. E ele informou esse ano já que vai comprar mais 9 emissoras de televisões locais. Então, essa rede Aleluia deveria ser investigada, né, doutor? Não, deveria ser suprimida a concessão. É inconstitucional. Não se pode fazer concessão de serviço público, um serviço estatal, para uma igreja. Porque você está beneficiando essa igreja com uma possibilidade ampla de comunicação em detrimento das outras confissões religiosas. É uma forma de... uma igreja que já tem isenção fiscal, né, professor? E é uma unidade, segundo o professor. É uma forma de você atentar contra a liberdade de religião. Sim. Porque o direito que tem a empresa evangélica de divulgar a sua crença num serviço estatal é o mesmo direito que tem a Umbanda, que tem o ateu, né? É o mesmo direito. Então, o que faz? A TV que é serviço público não deveria ser concedida para nenhuma confissão religiosa, nenhuma delas, né? Então, eu creio que me parece que é isso o que deveria ocorrer mesmo com a religião católica, como é o caso que às vezes ocorre, né? Claro. Qualquer religião. Né? O certo seria isso, né? Adequado face à nossa Constituição. Outra coisa que me preocupa, pouca gente sabe, em relação à laicidade estatal, aproveitando, Viado. Você sabe que o Judiciário tem convênio com as igrejas evangélicas para que as igrejas designem mediadores judiciais em casos de conflito de família, divórcio, etc. Quer dizer, o sujeito vai lá para divorciar e tem que ficar ouvindo o cara ler a Bíblia numa atividade estatal, numa sala do judiciário. Quer dizer, isso primeiro privilegia uma confissão religiosa em relação às outras. Por que não faz convênio com as religiões umbandistas, então, com o mesmo objeto? Claro. Com as espíritas, com as muçulmanas, né? Então, primeira coisa é isso. Segundo, que você passar por um divórcio, eu já passei por divórcio, não sei se vocês já passaram, é muito doído. E você ir perante o Estado e ter que ficar ouvindo peroração religiosa, que nem sempre é a sua, te pressionando para você não separar, que é isso? O que é isso? Isso fora que deve ter um cunho machista, né, doutor? Deve ter um cunho machista que as mulheres têm que ceder mais. Feito pelo Judiciário há uns anos atrás, eu na época falei, inclusive aqui, o Pedro não vai lembrar. Mas então são essas coisas que me preocupam mesmo em relação à laicidade estatal no Brasil, sabe? Eu tenho... Vai no mesmo sentido...
Eu queria trazer só a última questão sobre essa pauta, doutor, porque assim, ó, eu tenho uma dúvida que não tem como sair acusando, claro, não vou fazer isso, mas eu tenho uma dúvida em relação a essa imunidade que eles têm, pelo seguinte, o Malafaia está fazendo de novo o que ele faz todos os anos, que é promovendo a caravana que ele faz, que ele organiza para Egito e Israel, em que ele leva os fiéis dele mais ricos, vamos dizer assim, né? Porque essas viagens que ele faz, elas têm um custo muito alto. Então ele faz essa divulgação, Caravana 2025, e quando a gente vai conferir as informações pelo WhatsApp, que é por essa empresa US Travel, e quando a gente entra no site dessa empresa US Travel, essa empresa é deles, é de um conjunto de 6, 7 pastores com mais 2, 3 padres. Essa empresa é deles. A minha dúvida é esse tipo de empresa... Padres católicos? Padres, são pastores e padres, claro. Padres católicos? Sim, padres católicos, claro, porque são carismáticos, né? A ordem carismática católica é chamada de pentecostal católica, né? Porque eles são muito próximos dos evangélicos, né? Votam junto, inclusive. A minha dúvida é, esse tipo de empresa pode estar também dentro das isenções e das imunidades por ser um puxadinho dessas igrejas? Eles usam essa empresa para todos os anos vender essas viagens. A rigor, não, porque não se trata de atividade religiosa, nem é de propriedade da igreja, pelo que você explicou. Mas é turismo religioso que eles chamam, né? Eles vão para as áreas religiosas desses locais, tal. Quem tem imunidade são as igrejas, que já devia ser suprimido isso da nossa Constituição, na minha opinião. Mas quem tem imunidade são as igrejas, não qualquer atividade comercial realizada por religiosos. Por exemplo, a igreja de Nossa Senhora da Aparecida, não sei onde, aí tem isenção. Mas o cara que vende os crucifixos na porta não pode ter isenção. Não, entendeu? Então são coisas diferentes. Então, se o padre, junto com o pastor, monta uma agência de viagem para promover viagens que tem um apelo religioso, porque vai lá para Israel, isso não pode... Essa atividade é uma atividade de agenciamento de turismo, seja qual finalidade que for. Né? Então não pode ter, a meu ver, no meu entender, não pode ser beneficiado por essa imunidade.